Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso de Introdução à Informática. Nessa aula, nós passaremos brevemente pela história dos computadores. Apresentaremos para vocês quais são os tipos de computadores mais comuns. Explicaremos o que é hardware e software e quais são as diferenças entre eles. E, por fim, apresentaremos quais são os principais componentes de um computador. Aprender sobre a história e evolução dos computadores é muito importante para entendermos como a informática funciona hoje. Então fique ligado e não pule essa parte. A palavra computador vem do verbo computar, que também significa calcular. E esse nome faz todo sentido, pois os computadores são basicamente calculadoras muito, mas muito poderosas e com muito mais recursos. Podemos dizer que um dos primeiros computadores que foram inventados na humanidade foi o ábaco, instrumento chinês que era utilizado para fazer cálculos em 5 anos antes de Cristo. Desde essa época, a tecnologia evoluiu até permitir o surgimento dos computadores que funcionavam por meio de válvulas. E o primeiro representante desse tipo de computadores foi o computador ENIAC, de 1943, que foi usado pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o ENIAC não tinha nada de parecido com os computadores que usamos hoje. Para você ter uma ideia, o ENIAC pesava cerca de 30 toneladas e ocupava uma sala inteira de 150 metros quadrados. Com o passar do tempo, os computadores começaram a evoluir cada vez mais, ganhando novos recursos e diminuindo em tamanho e peso, até chegar nos computadores eficientes e modernos que temos hoje. E você sabia que existem vários tipos de computadores? Provavelmente você já conhece alguns, mas vamos apresentá-los para você. Os principais tipos de computadores são microcomputadores, os tradicionais computadores pessoais, notebooks muito mais fáceis de se transportar, estações de trabalhos, geralmente presentes em empresas, e os supercomputadores, usados por grandes empresas para guardar dados em uma quantidade gigantesca e manipulá-los com rapidez. Muito provavelmente, o que você utiliza no seu dia a dia é um microcomputador ou notebook, que são os tipos mais comuns de computador atualmente. Agora que você já conhece a história e os tipos de computadores, é hora de entender como eles funcionam. Mas fique tranquilo, vamos explicar isso de forma bem simples para você. Quando estamos falando de um computador, devemos sempre lembrar que ele funciona através do trabalho conjunto de duas partes, hardware e software. O hardware, basicamente, é a parte física do computador, ou seja, todos os componentes do computador que você pode tocar, como teclado e mouse. Eles são uma espécie de extensão do seu corpo dentro do computador. Você pode imaginar o mouse como a sua mão no computador, por exemplo. Já os softwares são os programas e aplicativos que você pode baixar e instalar no computador, como o navegador Google Chrome, pelo qual você acessa a internet, ou que já vem instalados, como seu sistema operacional. Todos esses softwares são criados por programadores, através de uma linguagem de programação. O software mais importante do nosso computador é o sistema operacional. É ele que realiza a comunicação entre nós e o computador, e é através dele que nós podemos acessar os outros recursos e programas do nosso computador. Existem inúmeros sistemas operacionais disponíveis, como o Windows, o macOS e o Linux. Durante esse curso, trabalharemos com Windows, já que esse é o sistema operacional mais popular e mais utilizado nos computadores atuais. O computador tem diversos componentes dentro dele, como o processador, a placa-mãe, o disco de memória, etc. Mas nós iremos nos focar nos componentes externos do computador, ou seja, os componentes com os quais nós iremos interagir. O monitor é a tela do computador, que exibe os dados em forma de texto, imagem ou vídeo. O gabinete é a caixa que contém todos os componentes internos do computador. É nele que você conecta o mouse, o teclado, o monitor e é por ele que você liga o computador. O mouse é um dispositivo que serve para dar instruções ao computador por meio de cliques e movimentações. Os mouses comuns possuem três botões principais: o botão esquerdo, o botão direito e o botão de rolagem. Podemos fazer várias ações com o mouse, como o clique com o botão esquerdo,
duplo clique utilizando o botão esquerdo, clique e arraste, clique com o botão direito e rolagem. Com o mouse, nós podemos selecionar ícones individualmente com o botão esquerdo, selecionar vários ícones com o botão esquerdo e arraste, fazer uma seleção alternada de ícones com tecla Ctrl e botão esquerdo, arraste de ícone com botão esquerdo e arraste, obter informação posicionando o mouse acima do ícone, menu rápido com botão direito, abrir o programa com um duplo clique no botão esquerdo, rolar tela com o botão de rolagem. O teclado é um dispositivo com teclas que serve para escrevermos e darmos comandos ao computador. O teclado tem suas teclas divididas em teclas de função, teclas especiais, teclas de comando, tecla Windows, teclas de pontuação, tecla Enter, teclas de navegação e um teclado numérico. Mas calma, você não precisa decorar tudo isso. Você só precisa saber como usar o teclado de forma eficiente no seu dia a dia. Por isso, vamos explicar as principais teclas e suas funções. O botão Enter confirma algum dado selecionado. Backspace apaga o espaço anterior ao cursor. Espaço adiciona um espaço vazio ao caractere seguinte ao cursor. Caps Lock ou fixa. Deixe os caracteres a seguir em caixa alta, fonte maior. Teclas de navegação servem para direcionar a página para a criação representada. Del ou Delete. Em documentos, apaga o caractere à frente do cursor. Em pastas, elimina a pasta ou objeto da área acessada. O Ctrl é usado juntamente com outro botão, como um atalho para alguma função. Alguns atalhos úteis são Ctrl+C, copia o dado selecionado, Ctrl+V, cola o dado copiado, Ctrl+A, seleciona todos os elementos visíveis. Para fechar essa aula, vamos ensinar para você um atalho bem útil para tirar um print da sua tela. Use o atalho Windows mais Print Screen. Um print nada mais é que uma captura de tela, ou seja, quando você tira um print, você está tirando uma foto da sua tela. Isso pode ser útil nas ocasiões em que você deseja manter registrado o que está sendo mostrado na sua tela. Usando o explorador de arquivos, acesse a pasta Imagens e dentro dela a pasta Capturas de telas. E seu print da tela estará lá. A aula de hoje fica por aqui. Esperamos que você tenha aprendido tudo. E não se preocupe se restou alguma dúvida. Você pode ver esse vídeo quantas vezes quiser até aprender tudo. Temos uma dica final. Se você quiser treinar para digitar cada vez melhor, o site agilefingers.com/pt é um ótimo site para praticar a digitação. Ele mostra quantas palavras você consegue digitar por minuto, a sua precisão ao digitar e ainda mostra o seu progresso em um gráfico. Isso é tudo, um abraço e até o próximo vídeo.